Fala, meus amigos, eu sou Paulo Portinho e esse é o último dos vídeos sobre a série de 5 princípios do investidor consciente. Hoje a gente vai juntar 2 princípios em um: o princípio da diversificação e o princípio de prestigiar empresas de elevada governança corporativa. Eu vou falar de alguns exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem a importância desses 2 itens, tá? Mas como estamos falando de bolsa, vai o nosso disclaimerzinho antes. Então, pessoal, falar de diversificação não é uma coisa muito simples, tá? A diversificação mesmo, os métodos de Markowitz, gestão de carteira, são super complicados, super matemáticos, né? Eu vou falar do beta rapidamente, mas vou dar outras visões, uma visão mais próxima do investidor individual, normal, né? Como é que ele poderia fazer a diversificação. Existem alguns axiomas, isso é importante, você vai ouvir isso na bolsa, em algum momento você vai ouvir sobre os axiomas de Zurique, né? De gente que fala que quem diversifica não ganha dinheiro de verdade. Isso tem algum sentido, mas não para acumuladores de patrimônio de longo prazo, não para pessoas que estão na bolsa colocando milão, quinhentão, todo mês por 20 anos. Para esse pessoal, isso não serve para nada, esse princípio de que você não pode diversificar para você não ganhar dinheiro. Serve para 2 grupos. Primeiro para o trader, né? Para o cara que entra no mercado para fazer ganhos de curto prazo. Esse cara realmente ele vai ficar diversificando para quê? Ele vai ter trades em mercado futuro, vai ter trade em bolsa ao mesmo tempo. Ele se especializa numa coisa que ele entende e ele faz trade naquilo ali. Mas mesmo assim, quando esse cara faz, às vezes, 2, 3, 4, 5 negócios ao mesmo tempo, né? Investe em 5 veículos de investimento diferentes, né? Investe em mercado futuro, investe em opções, etc. Ainda assim, ele não está diversificando nada, ele continua com o negócio dele de suportes, resistências, etc. Outro grupo que não faz isso e fica bilionário é o dono de empresa. Tá? Então, assim, é óbvio que se você achar que vai ficar mais rico do que o Bill Gates investindo em bolsa é difícil, né? O Warren Buffett até ficou investindo quase 400 anos em bolsa, aí ele ficou mesmo. Mas o Bill Gates, por exemplo, toda a fortuna dele está em quê? Está em uma ação. Praticamente, não toda, mas praticamente toda a fortuna dele. Toda a fortuna do Jeff Bezos está em praticamente uma ação. Toda a fortuna do Zuckerberg está em praticamente uma ação. Toda a fortuna, quase toda a fortuna do Elon Musk está em ações da Tesla, tá? Que subiu absurdamente. Hoje acho que ele, se não me engano, é o 4º homem mais rico do mundo. Então, para esses bilionários, é óbvio que a diversificação não funcionou, mas isso aí é o negócio deles. Tá? Então esquece esses axiomas aí que dizem que você não tem que diversificar, porque o investidor pequeno, aquele que não pode correr risco, aquele que tem um horizonte de 15 anos, de 20 anos para formar patrimônio, é que ele não pode abrir mão da diversificação. Tá? Então eu vou falar rapidamente de um elemento que pouca gente fala, que é o beta das ações. Você consegue achar o beta em vários serviços gratuitos aí de informações e de dados de bolsa. Dá uma olhadinha aqui. O beta, pessoal, o beta é uma espécie de correlação entre o retorno da empresa e o retorno da bolsa. Quando o beta é igual a 1, significa que o Ibovespa, né, que é o índice que a gente está utilizando aqui como parâmetro, ele sobe mais ou menos a mesma coisa ou desce mais ou menos a mesma coisa que a bolsa. Então é como se o risco daquela ação fosse semelhante ao risco da bolsa na mesma direção. Tá? Quando o beta ele é maior do que 1, significa que a ação é mais arriscada. Então ela sobe mais. Ser mais arriscado não significa que perde, né? Ser mais arriscado significa que ela sobe mais quando o índice sobe. Então, se o índice subir 1, ela pode subir 1,5%, 2%. É óbvio que isso não é pão, queijo. Isso é uma correlação de, às vezes, 24 meses, 2 meses, 6 meses. O beta ele é identificado pelo beta de quantos meses ou quantos anos, né? Então, o que acontece, as empresas que são defensivas são empresas que têm betas entre 0 e 1. Então você pega uma empresa, por exemplo, de utilities, né, que é de serviço público, essa empresa ela normalmente tem uma oscilação menor do que a bolsa. Então ela vai ter um beta 0,4, um beta 0,5, tá? Isso aí é importante saber, porque aqui no Brasil nem é tão fácil, mas lá no exterior praticamente todas as publicações de finanças têm o beta da empresa, e você sabe se você está se posicionando com uma empresa que pode ter um risco menor ou um risco maior. Beta negativo, que está aí no nosso slide, ele é tão raro que creio que não faz muito sentido falar disso dentro da bolsa, né? Mas volta aqui para mim.
Esse tipo de diversificação mais sofisticada é difícil para o investidor pequeno fazer, mas ele pode, dentro da bolsa, fazer diversificações dentro da carteira para evitar ficar totalmente concentrado em variáveis macroeconômicas que ele conhece. Por exemplo, inflação. Se ele coloca só empresas que se prejudicam quando a inflação sobe ou quando a inflação cai, por exemplo, ele tende a ter um problema na hora que aquela variável macroeconômica vai no sentido contrário do que ele entende. Câmbio, por exemplo, exportadoras. Não é? Se o câmbio, por exemplo, derrete de R$5 para 3 e o cara está todo concentrado em commodities, todo concentrado em exportadoras, ele pode ter uma perda. Então, dá para você diversificar de forma muito simplificada se você selecionar as variáveis macroeconômicas que você conhece e verificar se a sua carteira está com peso demais em uma ou outra. Então, se você pega, por exemplo, uma empresa aérea, uma empresa de petróleo, a empresa de petróleo vai ganhar dinheiro quando o preço do combustível subir e a empresa aérea vai perder. Tá? Então significa que ela está, do ponto de vista do petróleo, está equilibrado. Aí você fala, pô, mas aí eu vou perder de um lado, ganhar do outro? Sim. Assim, a diversificação em essência é isso, pessoal. Tá? Se você, por exemplo, quer se proteger de juros, você pode eventualmente comprar banco. Se você quer está achando que o juro vai desabar mais ainda, você compra a empresa que ganha. E não só empresa, mas pode ser, por exemplo, fundo de investimento imobiliário, que costuma ganhar quando o juro desaba, tá certo? Ou o próprio título pré-fixado. Então, assim, a diversificação sofisticada que se faz em carteiras das corretoras não é muito fácil para o investidor pequeno fazer. Mas você pode, pelo menos, não posicionar, por exemplo, 4 empresas da sua carteira, tudo para ser destruída por um dólar disparando ou por um dólar desabando. Isso você tem condição de fazer. Tá? E isso é uma coisa que ao longo hoje você não sabe fazer isso, mas ao longo de 2, 3, 5 anos você investindo, conhecendo a empresa, tendo contato com a área de relações com investidores, que a gente vai falar agora no quinto princípio, você vai pegando essa cancha, né? Aí o quinto princípio de governança corporativa, eu vou falar muito rapidamente. A questão é a seguinte, governança é, em tese, respeito. Tá? Resumindo mesmo, respeito pelo investidor. Se você tem acesso a departamento de áreas de relações com investidores com facilidade, né? Pensa assim, vamos supor que você tem um fundo de investimento imobiliário, não estou nem falando de ações agora. Aí você manda 2, 3, 4, 5 e-mails para a pessoa, o gestor lá, o administrador, e ele nunca te responde, não é bom, né? Tá certo? Não estou dizendo, afirmando que ele não tem governança corporativa, mas algum problema tem, porque não é para acontecer isso. Né? Eu lembro de um caso que aconteceu comigo, até me fez aprender bastante, tem 15 anos, menos talvez. Foi logo que a Porto Seguro abriu capital e eu comecei a comprar ela para o clube de investimento que eu tinha, que já não tenho mais há uns 10 anos, 10, 12 anos, mas que eu tinha na época, e comprei ações para ele e teve um sinistro colossal em São Paulo. E aí eu liguei para a área de relações com investidores, a pessoa não podia me atender na hora, deixei meu telefone, a pessoa me ligou de volta, isso deve ter sido 2008, 2009. É um sinistro enorme que derrubou o resultado da companhia no trimestre. E aí eu comecei conversando com o cara, não era diretor de RI, era um gerente lá, ou um analista de RI qualquer, e eu falei para ele, poxa, mas isso aí é um evento não recorrente, né? Quer dizer, esse sinistro enorme. O cara falou assim, não, nós somos uma empresa de seguros. Isso é o nosso business. Então, assim, você não pode achar que um sinistro alto é não recorrente para uma empresa de seguros. Achei interessante isso, que até ensina você. Na realidade, o seu relacionamento com as empresas, seja lendo release, seja aprendendo a ler balanço, seja se relacionando com a área de relações com investidores, é o que vai te dar mais segurança para você fazer ou não investimento em ações. Tá? Então, o que você precisa notar com relação à governança é se a comunicação que a empresa tem ela está de acordo com o nível do investidor médio, do investidor individual médio. Se é fácil para um investidor que não é super experiente em balanço, que não é contabilista, que não é economista, se é fácil ele entender o que está acontecendo. Se ela tenta realmente transformar aqueles resultados, que às vezes podem ser super complexos, com impairments, etc., se ela consegue transformar aquilo em uma coisa palatável, que você consiga ter fluxo na leitura. Obviamente, não sendo verdadeiro, correto, amplo, mas de uma forma que você consegue entender, obviamente ele não vai simplificar demais, porque não é esse o objetivo, estamos falando de negócios de bilhões e bilhões de dólares, né? O cara precisa dar o nível de profundidade necessário no release, no balanço, na demonstração financeira, no relatório da administração, no formulário de referência. Quer dizer, se você consegue ler a documentação da companhia com facilidade,
Maravilha. Se você tem dúvida e entra em contato, por todas as formas de contato da área de relações com investidores, e ela te responde a contento, te trata adequadamente, é um ótimo sinal também, né? Mas não é só isso, não é só o relacionamento com o investidor, a capacidade dela de transmitir os resultados para o investidor de forma clara, que fala da governança corporativa. Existem umas regrinhas da Bolsa, tá? Eu não vou elencar todas aqui, mas se você entrar, a Bolsa ela tem alguns níveis de governança corporativa, culminando no nível mais alto, que é chamado de novo mercado. Quando eu estava começando, eu trabalhava no INE, e a gente lá no Instituto Nacional de Investidores, a gente, inclusive nos Estados Unidos, esses 5 princípios são 4. Esse da governança corporativa a gente incluiu no Brasil porque estava começando a lógica do novo mercado aqui na época era Bovespa, hoje na B3. A B3 tem lá todos os requisitos mínimos, né? Para que a empresa seja considerada de alto grau de governança corporativa. Não é a garantia, mas é bem importante. E acho que o mais alto grau de governança exige que as empresas não tenham ações preferenciais. Portanto, em tese, todas as ações teriam direito a um voto, né, como é em muitos lugares do mundo. Mas o que eu vou falar para vocês aqui agora, um caso que aconteceu em 2008, foi um caso bem triste do meu clube de investimento e do meu investimento pessoal também, que foi o que aconteceu com o caso VCP Aracruz em 2008 e Sadia Perdigão. Eu lembro que eu tinha ações da Sadia no clube de investimento e comigo, e foi uma das coisas mais tristes. A Sadia revelou, se não me engano, em 30 de setembro de 2008, não lembro exatamente o dia, que teve um prejuízo colossal com derivativos, né? Colossal mesmo, gigantesco, de quase derrubar a empresa. E eu lembro que a ação valia tipo R$12, ela caiu no mesmo dia para 8. Foi um negócio catastrófico. Ela chegou a bater R$2, né? Mas o que acontece? A gente tinha ações da Sadia, a gente sabia que a Sadia tinha tag along, então nós tínhamos preferenciais, então assim, a gente sabia que o que se especulava é que a Sadia poderia ser comprada por alguém, porque a empresa tinha 60 mil funcionários, quer dizer, uma das maiores produtoras de comida do Brasil, então a gente imaginava que não ia, e tinha ainda na época o Forlan, né, que foi ministro do governo Lula, então a gente achava que talvez alguém fosse salvar a empresa. Então a gente ficou nela, inclusive compramos muito mais ações quando ela bateu 2 e pouco no auge da crise, né? E acabamos permanecendo na empresa, porque tinha tag along. Mas o pessoal que estava na VCP, na Aracruz, na Aracruz preferencialista, não tinha tag along. Então o que a gente viu foi que as ações preferenciais da Aracruz caíram absurdamente. Mesmo, olha só que loucura, as ações estavam, a ordinária e preferencial estava em torno de R$15, né? E elas foram para 3. O caso da Aracruz foi muito grave. Do ponto de vista de perda financeira, de aumento de dívida, foi muito, mas muito grave. Esses dados são, é até interessante você olhar os comunicados da época para você ver que coisa horrorosa que aconteceu. Caiu de 15 para 3. Mas veio uma oferta da VCP para comprar o controle da Aracruz. E essa oferta foi de R$21, 21 e alguma coisa. Pode olhar lá os dados públicos, tá? As ações ordinárias, elas tinham tag along pela lei de 80%. Então o pessoal que tinha ação ordinária recebeu 80% de 20, quer dizer, praticamente não perdeu nada. Mas o pessoal que não tinha tag along, das ordinaristas, ficou valendo R$2. Ele não precisava ser levado, o cara não precisava estender aquela oferta para ele. Então, nessa loucura aí, quem acabou perdendo demais, na época, né, as coisas mudaram muito depois, quem acabou perdendo demais foi o cara que teve que trocar ações preferenciais da Aracruz para ações preferenciais da VCP num desnível de valor absurdamente grande, porque não tinha tag along. Né? O tag along é garantido para essas empresas na preferencialista dentro dos estatutos da companhia. Isso você consegue saber com alguma facilidade. Então, esse ponto na governança corporativa é muito grave, tem que ter muita atenção do investidor. Tá ok? É isso, pessoal.